Boa noite. Sejam todos bem-vindos e vamos agradecer a Deus pela oportunidade maravilhosa que a gente está aqui reunido novamente nesta quinta para mais um dia de aprendizado. E hoje quem vai estar trazendo a mensagem da noite é o Manuel Serrano. Ele está vindo pela USE, então a gente quer agradecer a presença. E nós temos certeza que vai ser mais uma noite de aprendizado. E olha o tema, gente. A ficha. A gente ficou curiosa, mas com certeza vai nos fazer refletir bastante. Não tenho dúvida. Mais uma vez, muito obrigada. Seja bem-vindo. E sábado, às 10h30, fica o convite para vir picar os legumes aqui no Fonte de Luz, que a gente congela, porque no outro sábado a gente faz a sopa. E geralmente no sábado que não tem a sopa e que a gente pica os legumes, vem muito pouca gente. Então, por favor, quem tiver meia horinha, venha, faz a diferença, tá bom? E ajuda muito, porque às vezes a gente acaba saindo aqui tarde, né, Regina? Por conta disso, tá? E ó, toda quinta-feira nós temos atendimento fraterno, tá bom? A partir das 7h30. Então, as pessoas que querem conversar, que estão precisando de um ouvido amigo, ou querem alguma orientação, tá? Ou querem conhecer os trabalhos da casa, saber o que a casa oferece, que a gente tem estudo, tá? E temos trabalhos. Então, a partir toda quinta-feira, a partir das 7h30, tá? Das 19h30, aqui no Fonte de Luz, tá bom? E aí eu vou chamar a Regina para fazer a prece e depois o Manuel Serrano vai estar trazendo a mensagem da noite. Aí, lembrando, sábado vai ter uma reciclagem, né, um seminário sobre o passe no Francisco de Assis, tá? É às 2h, né? E as pessoas que tiverem interesse de fazer um seminário, né, ou quem quiser reciclar, não tem inscrição, é só ir participar. Agora lá eu acho que é no Paulo de Tarso, porque eu só vi o endereço, que é lá no Santo Antônio. E vai ter um curso de magnetismo e cura, né, espiritual. Então, quem tiver interesse de participar, fala com a gente, tá? Que nós temos aqui tratamento magnético. Então, a gente vai, a 1h nós marcamos de nos encontrar aqui, para não ir, né, uma pessoa com carro sozinha, a gente vai estar dividindo. Então, se alguém quiser participar aí com a gente, é só conversar depois comigo, com a Regina, tá? E a gente vai estar passando aí e vendo como vai fazer. Então a Regina vem fazer a prece inicial. Pessoal, se alguém quiser pastel, ainda está em tempo. Isso. Quem quiser. Na hora. Quem quiser pastel, gente, é só encomendar. Queijo, carne e pizza. E carne com queijo e pizza. Só vários sabores, muito bom. Quem está em casa, se quiser encomendar, só vem aqui. Pode levar de viagem. Não tem delivery, né? Mas tem. A Dani está aqui para anotar, tá? Por favor, Dani. Regina, vem. Vamos nesse momento fecharmos os nossos olhos, pensarmos em Deus, em Jesus, nosso mestre, nosso amigo e irmão maior, pedindo a permissão para que essa noite possamos ouvir a palestra do nosso irmão, que com certeza irá nos dar grandes orientações na nossa vida e nosso dia a dia, que possamos aproveitar bem. Deus, só temos a agradecer por tudo que temos, por tudo que somos. Agradecer muito mais do que pedir, pois temos muita coisa a agradecer
a nossa vida, nosso lar, os nossos filhos, a nossa casa, o nosso alimento, enfim, muito, muito agradecer. Obrigada, Pai, obrigada, Jesus, obrigada a essa casa querida, irmã Estela, e toda essa equipe que conosco trabalha, nos orientando, nos fortalecendo. Muito obrigada. Que nessa noite possamos estar em paz para absorvermos bem as palavras do nosso irmão de São José do Rio Preto, que irá transmitir a sua palestra de hoje para todos nós. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, porque teu o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Obrigada, meu Pai. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui de novo. Não é para bajular, mas é uma casa que eu gosto muito. Acabei de falar para o meu guarda-costa, como a gente costuma brincar. A gente tem esse aspecto, né? Eu não tenho grandes recursos mediúnicos, eu só tenho intuição e magnetismo em alta escala, mas não trabalho, não participo de trabalho de cura, só na doutrinação. Mas esse aspecto a gente aprende com o dia a dia, a gente sente as casas, né? A nossa é muito pequena, muito simples até, e vários oradores que foram lá, que eu dou passe uma vez por mês, então eu participo lá de uma palestra só por mês, assistindo, e às vezes faço. E aí vários colegas falaram o que eu estou dizendo, que eu sinto aqui sempre, né? A vibração, o grupo e tal. E hoje está mais cheio, né? Depois da pandemia estava difícil a gente conseguir reunir. Eu até brinquei com ele, falei, olha, será que o pessoal está sabendo que sou eu que venho? Olha a proteção. E vieram tudo para mim. Mas vamos lá. Eu vou começar com um trecho do Evangelho, do capítulo 20, que o capítulo 20 é o Trabalhadores da Última Hora, que eu acho que é um trecho bastante... Esse capítulo é muito bom inteiro, como os outros. Obreiros do Senhor, do Espírito de Verdade, Paris, 1862. Só para lembrar, Espírito de Verdade é um nome assumido por vários espíritos no trabalho de codificação de Kardec. Ele não é uma pessoa, um espírito só. Foi um nome adotado por vários espíritos que não quiseram se identificar. Inclusive, tem especificações do próprio Kardec que um desses era o Cristo. E quando você lê um trecho, dá para perceber muito dele. Se a gente lembrar de tudo que a gente já aprendeu da vida dele, dá para lembrar. Então, esse Obreiros do Senhor diz o seguinte: chegastes no tempo em que se cumprirão as profecias referente à transformação da humanidade. 1862, falando na transformação da humanidade. Nós ainda não chegamos no final dela. Felizes serão os que tiverem trabalhado o campo do Senhor com desinteresses e movido pela caridade. Suas jornadas de trabalho serão pagas ao cêntuplo do que tenham esperado. Felizes serão os que houverem dito aos seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, na sua vida, encontre a obra acabada. Porque a esses o Senhor dirá: vinde a mim, vós que sois os bons servidores, vós soubestes calar os vossos melindres e as vossas discórdias, para que a obra não sofresse. Mas infelizes os que, por suas dissensões, houverem retardado a hora da colheita.
porque a tempestade chegará e eles serão levados no turbilhão. Nessa hora clamarão, graças, graças, mas o Senhor lhes dirá, por que pedir graças se não tivesses piedade de vossos irmãos, se vos recusastes a lhes estender as mãos, e se esmagaste o fraco em vez de o socorrer, por que pedis graças, se procurastes a recompensa nos prazeres da terra, com a satisfação do vosso orgulho, já recebestes a vossa recompensa, de acordo com a sua vontade. Nada mais tendes a pedir. As recompensas celestes são para aqueles que não houverem pedido recompensas na terra. Deus faz nesse momento a enumeração dos seus servidores fiéis e já marcou pelo seu dedo os que têm a aparência do devotamento, para que não usurpem o salário dos servidores corajosos. Porque é a esse que não recuaram diante de suas tarefas que vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. E essas palavras se cumprirão. Os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. É um texto muito importante para a gente pensar. Né? O Chico, em algumas oportunidades, perguntaram para ele se a gente tinha algum motivo para ter nascido, quem nasceu espírita, por estar no espiritismo. Eu falei, não, irmão, a gente pastou muito, a gente veio, tirou sal, maltratou, pezinhou, até que a gente assimilou e entrou na doutrina. Né? Então, nós somos, de uma certa forma, os trabalhadores da última hora. Mas se nós não aproveitarmos essa condição, nós vamos passar a ser os primeiros que vão ficar por último. Né? No texto, ele fala trabalhar junto no primeiro parágrafo, que é a bela lição aí das casas estarem unidas e fazer um negócio, um seminário, um curso numa e os outros participarem também, porque é muito difícil uma pessoa se deslocar, dependendo da condição, e vir e ter pouca gente. Quando a gente vem na palestra, não, porque é um trabalho que a gente sabe que aqui tem muito mais espírito do que encarnado. Mas para um curso é complicado, porque às vezes as técnicas que você quer aplicar não têm o volume de pessoas que precisaria. Então isso é o que ele propõe, isso é o que ele elogia. Né? Nós todos somos espíritas, não importa o nome da casa. O Chico falava que ter casas para ter lugares que não tem ou são longes para eles serem entendidos é ótimo. Então não tem problema ter mais casas. Mirassol tem 62 a 65 mil habitantes no seu censo atual, tem 14 casas. Será que precisava de todas? Talvez não. Mas aí entram outras situações, né? Às vezes a pessoa quer o seu próprio modo de fazer as coisas e não pensar na doutrina. Não estou dizendo de nenhuma casa. Então, trabalhar em conjunto, unir as forças, superar os nossos limites, as nossas próprias limitações para poder trabalhar e trazer resultado para todo mundo. Esse é o ideal. Né? Esse trabalho da USP, por exemplo, está nessa proposta. Nós somos em não sei quantos oradores, agora o último não lembro, mas acho que 80 e pouco, eram 60, 70, depois conseguiram mais na última hora. Tanto é que no primeiro momento ele passou para 14 oradores que mais marcavam, para marcar mais, pedindo para a gente aumentar a nossa disponibilidade. Depois conseguiram mais oradores e aí conseguiu completar o quadro. Não foram todas as casas que foram atendidas em todas as propostas. Mas é um trabalho nesse sentido. Né? Porque eu sou lá de Mirassol, de uma casa de Mirassol, estou aqui. Ontem eu estava numa outra casa de Mirassol, segunda nós fomos em Itanagui, amanhã eu vou para Olímpia. Então é a gente trocando energia e se ajudando. Hoje tem uma pessoa na nossa casa de Rio Preto,
Essa é a proposta. E no segundo parágrafo, ele coloca o aspecto das pessoas que, na realidade, só pensavam em si. Queriam o reconhecimento na terra. Queriam receber, né, o respaldo do que estava fazendo só para aparecer aqui na terra. Então, quem ganha o reconhecimento na terra não ganha o reconhecimento do céu, que é o que ele coloca. Lógico que a chuva, o turbilhão, o abandono, não vai existir abandono, a pessoa não vai passar o sofrimento eterno. Isso não existe. A proposta de Deus é essa. Na lição, Jesus coloca de uma forma que era para a pessoa se sensibilizar mesmo. Até eu posso dizer, assustar um pouquinho, para acordar um pouco. Mas não é essa a proposta, né? E depois ele fala que é a essas pessoas que ele vai confiar os postos mais importantes. Então, é quem se dispõe a trabalhar. A casa espírita não funciona sozinha. Ela precisa de uma diretoria, ela tem o responsável pela parte de doutrina, ela tem o responsável pelas promoções para poder arrecadar dinheiro e ajudar. Nós, diferentemente de outras doutrinas, não temos a obrigatoriedade da contribuição, que no nosso caso seria uma mensalidade de sócio, porque nós não fazemos como dízimo, nem como um percentual, nem impõe nada. Mas a gente tem água, luz, né? Tem a limpeza, quando não tem voluntários que possam fazer, tem uma série de coisas que a gente tem que fazer. As melhorias, quando acontece algum problema, consertar. Então, tudo isso representa. E, além disso, as atividades. Então, nós temos oportunidades. Essa proposta de usar as outras casas também para algumas coisas é uma forma. Eu estava falando na hora que eu cheguei na questão o Abelino me deu são 2 palestras sobre o livro Paulo Estevam. Não sei se todo mundo leu, é um livro maravilhoso, mas ele tem só 600 páginas. Então, e grandes, não é das pequenininhas, né? Metrô da grande, ele tinha pequenininha e página grande. Então é um livro, eu li rápido, porque quando eu me apaixono pela história, eu devoro. Quando o livro é mais maçante, aí eu demoro um pouco mais. E eles fizeram, a FEB, a Federação Espírita Brasileira, fez uma palestra, 2 palestras do livro todo. Só que eu enxuguei, resumi, excluí quadros, excluí informações que não eram tão relevantes. E eu não tenho, nas casas que eu fui fazer, tinha que marcar 2, uma seguida da outra, por exemplo, eu viria hoje, viria semana que vem. Não dava para ser menos de 1h10 a primeira, às vezes 1h05 e tal, e a segunda não dava para ser menos de 1h20. E tem pessoas que não concordam, não gostam. Né? Tem casas que eu vou, agora, o ano que vem eu já não vou mais numa, porque esse ano eu perdi e não percebi, mas teve uma que pediu para fazer uma palestra de 25 minutos. Eu falei, então você faz o seguinte, põe uma pessoa lá para ler o Evangelho e fazer um pequeno comentário. Porque a gente se desloca, tem todo o preparo, você faz tudo para ir lá e só poder falar 25 minutos, porque o resto, a doutrina não é importante. Então, não que a gente queira falar 1 hora, 2 horas, nem isso. Então eu até comentei que a possibilidade, eu passei a propor que quando quiser a gente faça como seminário. Né? Você vai, faz 1h10, toma um chazinho, um cafezinho ali e faz 1h20 na segunda parte. Porque aí vai dar para aproveitar mais o conteúdo. Né? O voltei que eu fiz aqui, eu nem pego a apostila, eu só pego a apostila para ver o nome dos amigos dele lá que eu não consegui decorar. O Paulo Estevam não, eu preciso olhar vários momentos, eu preciso dar uma buscadinha para relembrar algumas coisas, porque é muito conteúdo. Então, a gente tem muitas oportunidades na casa. Né? Eu me lembro de uma vez que estava escrito em algum lugar aqui, que eu me lembro de ter lido, que isso eu presto atenção. E é isso que é a oportunidade. Né? A gente pode, tem coisas, às vezes a gente fala assim, eu gostaria de ser o presidente, eu gostaria de ser o orador, eu gostaria de ser
dirigente de tal trabalho. Não é só isso que tem valor. Quem serve o copo d'água, quem recebe lá na porta, quem acolhe a pessoa que está chegando nova para dar uma acolhida gostosa, quem está trabalhando nas atividades assistenciais, nas promoções para poder arrecadar dinheiro, quem vem nos grupos de estudo, quem vem em todas as atividades são importantes. Vim fazer picar, eu já arrumei um voluntário, eu vou mandar meu guarda-costas. Vim para picar, para preparar os legumes para a sopa, é maravilhoso. Só quem tem consciência do que é aquela oportunidade vem e aproveita que vai entender isso. Né? Eu, jovem, sempre ajudei na sopa. Aí fazer, eu ajudava mesmo, porque eu não sabia quase nada de cozinha. Mas cortar, picar e tal. E depois eu servia, eu colocar no prato e às vezes levava o prato em alguns lugares que eu participei. Eu tinha uns 14, 15 anos lá no Ieloso Mirassol e tinha um grupo de costura das senhoras que costuravam enxoval para dar para as famílias carentes. Eu não tinha nada para fazer quarta-feira, então eu ia lá. Eu ganhei umas 15 mães lá. Todos ficaram ocuparam o cargo de mãe. Eu aprendi pra caramba e para mim foi útil. Eu aprendi a chulear a casa onde o botão entra, a pregar botão, a fazer aqueles fitinha, fixar aquelas fitas para os enxovais. E eu aprendi com elas a experiência de vida e a oportunidade de estar ali e conversar. Então, tudo é importante. E nós não temos muito tempo. Nós não temos muito tempo, porque nós temos um defeito grave de fabricação. Amanhã eu vou ajudar lá no centro. Amanhã eu vou estudar. Amanhã eu vou ler. Amanhã eu sei que semana que vem ou ano que vem. Que nem a gente faz com o regime, né? Quem precisa fazer regime. Não, mês que vem eu vou fazer regime. Não, aí chega o mês que vem, não, agora é o outro mês, porque agora não vai dar, estou muito ocupado. A gente faz isso com a doutrina também. Então não tem essa oportunidade. Não tem. A gente tem um grupo lá de marcação de palestra, a pessoa teve um problema grave, ela põe ali, você não pode deixar para o mês que vem para responder para ela. A pessoa fala, eu não posso quinta-feira que vem cumprir a minha palestra, alguém pode me substituir? Não posso lá semana que vem, lá para quarta e tal, eu te respondeu na sexta, depois que passar a palestra. Não tem isso, tem que ser imediato, a atitude tem que existir. E quem pode fazer por mim, sou só eu. Mais ninguém. Por mais que a minha mulher, meus filhos, meus netos me amem, não pode fazer por mim, só eu. Eu não posso fazer também por eles, só eles. Eu posso fazer o papel de pai, orientar, no caso dos filhos, eu posso tentar comentar, tentar orientar de alguma forma, mas não posso tomar decisão. Então, nós somos responsáveis pelos nossos atos. E quanto tempo eu vou viver? Não sei. No começo do ano passado, o nosso mentor lá do trabalho mediúnico falou assim, esse ano nós vamos ter muito trabalho, não é, Manuel? Estou sabendo que você marcou muita palestra. Eu falei, isso aí, irmão Paulo, eu rezo para que Deus me dê muito tempo para me trabalhar bastante para pagar todas as minhas dívidas, porque eu sei que é monstruosa. Ele falou, e ele vai dar. Eu falei, o senhor vai ganhar um beijo. O senhor está me dizendo que eu tenho esperança de ficar bastante. Não tenho medo de ir embora, mas eu tenho consciência de quanto eu preciso pagar das minhas dívidas aí. Então, nós temos que aproveitar todas as oportunidades. Nós temos que usar o nosso dia. A gente tem a oportunidade de vivenciar tudo que a gente tem ouvido e às vezes não faz. Ser fraterno, um ombro amigo, escutar, dar atenção, participar, ajudar. Nós temos uma colega do nosso centro da Mirassol que agora ela está um pouquinho no outro ritmo, porque perdeu o pai faleceu nos braços dela e ela ainda não conseguiu se recuperar totalmente. Mas eu falo que é o exemplo de trabalhadora, porque ela participa
da nossa casa espírita, das outras casas espíritas, quando tem promoção. Ela participa da igreja católica, quando tem promoção, ela se oferece, vai lá e ajuda. A igreja evangélica, se é uma igreja que ela respeita, ela também vai lá e participa. Ela trabalha em tudo que é frente que aparece. Entendeu? Então, está disponível. Está disponível. Por quê? Porque a gente tem pouco tempo. Eu estou com meia. Se o que eu brinco com meus filhos fosse certo, que eu ia viver até os 120, eu teria mais uns 54. Mas eu não posso garantir isso. Eu não lembro a data do contrato que eu assinei esse. Então, eu tenho que fazer o que eu posso, na hora que eu posso, para poder aproveitar. Eu aprendi desde pequeno um ditado que muita gente deve ter conhecido, que fala que quando o cavalo passa arriado, você tem que subir nele. Não pode deixar passar, porque se você passar, você pode encontrar outro cavalo na frente. É todas as vezes que a gente vai conseguir? Não, mas quanto mais eu conseguir, melhor para mim, porque para mim vai ser bom, independente do que eu fizer para os outros. E nós falamos, o tema aí, a ficha, essa mensagem, eu vou ler e a gente vai conversando sobre ela. Era de 1900 e bolinha, acho que 1950, ou um pouquinho depois. A última vez que eu consegui imprimir, eu atualizei alguns dados, já era o real. Mas assim mesmo eu estou precisando mandar imprimir e atualizar esses dados aqui. João Mateus, distinto pregador do Evangelho, na noite em que atingiu meio século de idade, depois de orar enternecidamente com os amigos, foi deitar-se para o merecido descanso. Sonhou que alcançava a vida espiritual. Deslumbrado com a leveza que se via possuído, e tentando ir para um plano melhor, um plano mais elevado, né, ele se depara com um funcionário do plano espiritual que vira para ele e diz: João, para evitar qualquer surpresa desagradável no avanço, convém uma vista d'olhos em sua ficha. Eu deixei d'olhos porque eu acho bonito os termos antigos. Uma vista d'olhos, dá uma olhadinha na sua ficha. Aí ele recebeu uma ficha enorme assim. Aí ele começou a ler espantado. João Mateus, Renascimento na Terra, 1904, berço manso, pais carinhosos e amigos, inteligência preciosa, cérebro claro, instrução digna, que nem todos ainda hoje não têm, bons livros, juventude folgada, boa saúde, também muita gente tem problemas aí graves, invejável noção de conforto, que eu acho que todos nós temos, a gente pode não ter o conforto, mas sabe que é bom. Sono calmo, excelente apetite, que também alguns têm mais do que devia, seguro abrigo doméstico, eu não estou falando de ninguém, estou falando de mim, seguro abrigo doméstico, constante proteção espiritual, nunca sofreu acidente de importância. Aos 20 anos de idade, empregou-se no comércio. Agora também não é para os homens aqui presentes, só nos outros lugares. Casou-se aos 25 anos em regime de escravização da mulher. Ah, Manuel, melhorou. Mas ainda tem muita gente matando a esposa de forma absurda e sem muita justificativa, e a gente está vendo isso sempre. Católico romano até os 26 anos. Presenciou, sem a maior atenção, 672 missas. Está tudo computadinho lá. Aos 27 anos de idade, transferiu-se para as fileiras espíritas. Compareceu a 2.195 sessões de espiritismo sobre a evocação de Jesus. Eu entendo aqui que é as palestras que vai falar a seguir que ele fez e outras atividades, grupos de estudo e até trabalho mediúnico. Realizou 1.602 palestras e pregações doutrinárias. Escreve cartas e páginas comoventes. Notável narrador. Polemista cauteloso. Não gosta de criar polêmica. 4 filhos. Boa mesa em casa.
não encontra tempo para auxiliar os filhos na procura do Cristo. Eu acho que é um dos maiores erros que a gente pode cometer na encarnação. Se a doutrina é boa para mim, é essa que eu tenho que dar para o filho. Eu nasci lá espírita. Meu pai morreu, eu tinha 8 anos. A minha mãe chegou para nós e falou assim, olha, eu já participava da evangelização. Ela falou, ó, enquanto vocês dependerem de mim, vocês vão na doutrina espírita junto comigo. A hora que vocês crescerem, vocês fazem o que vocês quiserem. E foi o que ela fez. Efetuou 106 viagens de repouso e distração. Grande intolerância para com os vizinhos. Orador espírita. A gente tem um monte de defeito, tá vendo? Refratário a qualquer mudança de hábito para a prestação de serviço aos outros. Então ele não muda os hábitos para ajudar os outros. Por exemplo, vamos lá fazer picar as verduras e tal, passou. Ah, não, sábado. Ah, não, sábado de manhã eu tenho que jogar bola. Sábado à tarde eu tenho que ir no clube. Não posso tirar o meu tempo para ajudar lá no centro. Relaciona-se tão somente com amigos do mesmo nível. A mensagem não fala se é nível financeiro, cultural, social, mas é um absurdo uma pessoa com essa formação dele só se relacionar com as pessoas do mesmo nível. Sofre horror às complicações da vida social, embora destaque incessantemente o imperativo de fraternidade entre os homens. Prega a fraternidade nas suas falas, mas não pratica. E sofre com os relacionamentos. Sabe defender-se com esmero em qualquer problema difícil. Então, defender ele sabe. Aí vem a parte que eu falo que eu vou ter que atualizar. Além dos recursos naturais que lhe renderam respeitável posição e expressivo reconforto doméstico, sob o constante amparo de Jesus, através de múltiplos mensageiros, conserva bens imóveis no valor de 600 mil. Hoje os 600 mil não era o que era na época que eu perdi. E guarda em aplicações a importância de 302 mil reais. Não é pouco, mas também não era o que era na época. Para Jesus, olha lá que importância, que importante. Para Jesus, que procurou na pessoa de mendigos, de necessitados e doentes, deu durante toda a vida, 50 anos, 90 centavos. Para cooperar no apostolado do Cristo, já ofereceu 12 reais em obras sociais. Aí ele olhou a ficha e viu a palavra débito. Tudo isso que nós lemos até agora estava na parte do crédito. Aí ele viu lá débito, assustou e acordou. Então, quando ele ia ler a própria dívida, ele, fortemente impressionado, ele assustou. Era manhãzinho. À noite, bem-humorado, reuniu seus companheiros da casa espírita, relatando-lhes a ocorrência. Estava transformado, dizia. O sonho modificara o modo de pensar. Consagrar-se-ia doravante ao trabalho mais vivo no movimento espírita. Pretendia renovar-se por dentro. Reuniria agora palavra e ação. Para isso, achava-se disposto a colaborar substancialmente na construção de um lar destinado à recuperação de crianças desabrigadas que desde muito desejava socorrer. A experiência daquela noite inesquecível era, de certo, um aviso precioso. E sorridente despediu-se dos irmãos de ideal, solicitando-lhes novo reencontro para o dia seguinte. Esperava assentar as bases da obra que se propunha a levar a efeito. Contudo, na noite imediata, quando os amigos lhe bateram a porta, vitimado por um acidente das coronárias, João Mateus estava morto. O irmão X. Ele orou para acordar. Eu faço essa palestra há muito tempo, passei por muitos lugares. E aí eu falei assim, ainda não cheguei em 50. Agora eu passei de 50. Aí eu falei, será que eu não estou indo devendo lá atrás? Será que eu preciso parar um pouquinho e pensar? Mas é a realidade, gente. Deixa para depois. Mas você não faz depois.
quem faz tem que fazer na hora, porque depois pode ser tarde. Nós temos visto tanta gente desencarnar com idades ínfimas, pequenas, 20, 25, 30, 30 e pouco, 40, 50. A pandemia mostrou isso também, falaram que eram os mais idosos, mas muita gente nova morreu. Então, nós não temos essa data do contrato até quando vai. Se eu tivesse no meio de lembrar lá e tivesse escrito assim, você vai viver até os 120, eu podia dar uma pensadinha e dar uma afrouxada, mas acho que é por isso que eles não deixam a gente saber. Vamos trabalhar, vamos trabalhar. Eu continuo imperfeito bastante, eu continuo precisando de coisas, fazer coisas, tentar me melhorar cada vez mais, eu preciso corrigir uma série de coisas, mas eu tentando fazer algumas atividades, como as palestras, não sou eu que ensino, não, eu aprendo. Eu tenho um amigo que desencarnou um tempo, que participou aqui da região, que fazia palestra, o Wilson Brino, não sei se alguém chegou a conhecer. Ele trabalhava na Caixa Estadual, era gerente geral. Ele falava assim, a gente faz a palestra porque a gente repetindo, repito a ficha, 1, 2, 3, 4, uma hora eu tenho que assimilar aquele ensinamento. Então a gente faz para que a gente também aproveite, ninguém se exclui. Eu não posso me excluir de nada. Então que a gente pense nesse aspecto. Porque a hora que não tiver mais alternativa, não tem como voltar atrás. A hora que a gente estiver lá na porta para mudar de lugar, não dá para falar, eu fiquei de fazer lá, eu falei que eu ia lá no centro cortar o alimento, fazer a sopa, fazer isso, fazer aquilo, e distribuir alimento não sei aonde. Já foi. Chegou a hora, não tem mais. Pode prorrogar? Pode, mas tem que ter uma causa muito justa, tem uma certeza muito grande que aquilo vai ser útil para todo mundo. Então que a gente possa pensar nisso. Para aproveitar, o relógio está aqui, eu vou só citar uma situação que aconteceu com a gente, que eu acho bem interessante. Muitas vezes no trabalho mediúnico, quando o espírito chega e não quer falar, a gente vai tentando, seja bem-vindo, vamos conversar, vamos aproveitar a oportunidade, nós estamos aqui para te ajudar, o que nós podemos, vamos aproveitar isso. E às vezes eles demoram mesmo para falar. E tem alguns que não querem falar porque eram evangélicos e não se sentem bem dentro da casa espírita quando percebem. E aí chegou um irmão e eu comecei, tentei, e aí eu virei e falei assim, meu irmão, vamos aproveitar essa chance para que a gente converse, para que a gente possa tentar se ajudar um ao outro e tal. Ele virou e falou assim, aí depois de um certo tempo ele falou assim, eu não devia estar aqui, principalmente numa casa espírita. Aí parei e pensei que o cara era evangélico, principalmente católico. Eu falei, por quê? Você não era espírita? Ele falou, não, pelo contrário. Eu era espírita, era orador e era doutrinador. Só que eu tirei proveito pessoal da minha atuação na doutrina. E não fiz muito do que eu tinha que fazer. E quando eu saí do corpo e percebi a besteira que eu tinha feito, desde esse dia eu não me perdoo, eu tenho sofrido por causa disso. Aquilo me bateu porque eu faço as duas coisas, mal feito, mas tento fazer melhor, mas eu faço também. Me pegou me tocou ali fortemente. Aí eu comecei a conversar, e olha, mas pensa bem, né? Você errou, mas você reconhece os seus erros, você vai querer reparar, você vai pedir oportunidade para reparar, mas você tem que ver o que você fez de bom. E fui falando, e ele não adiantava, ele estava muito chateado com ele mesmo, chorou umas 2 vezes, e eu não conseguia, com todos os argumentos ali, eu não estava conseguindo fazer ele sair dessa situação de se chatear consigo próprio. Aí me intuíram e eu falei para ele, olha, eles estão dizendo que eles vão passar aqui na tua frente. A gente falava antigamente de TV, depois eu vou explicar porque eu já não falo mais na tela.
E aí eu falei, eles estão dizendo que eles vão passar aqui em todas as coisas boas que você fez. Para você entender que se você errou, reconheceu, vai poder reparar. Mas você tem que considerar essas coisas boas para você tocar a tua vida para frente. Você está parado aí desde que saiu do corpo, não pode ficar. Eu não vejo. Então eu não sei o que ele viu, mas eu sei que ele viu. E ele chorou muito forte por um bom tempo. Aí ele agradeceu e ele falou, não, eu vou junto com os irmãos, eu vou me preparar para que eu possa voltar a trabalhar e tentar reparar todos os erros, né, que eu cometi e que eu estou me censurando por causa disso. Então, aquilo tocou a todos na sala. Né? Porque a gente tem um dos maiores aprendizados que você tem que ter para a atividade mediúnica, que é a consciência de que nós não somos melhores. Então eu não posso me sentir melhor do que ninguém. Nem que se comunicasse um obsessor bravo, um espírito muito atrasado, eu não posso me sentir melhor. Porque eu perco a autoridade e o acesso a ele. Então, no trabalho mediúnico, a gente precisa desenvolver essa consciência de humildade. E ali, para mim, a manifestação dele foi a maior prova de que ele tinha essa consciência. E aí ele aceitou, foi embora, mas aquilo repercutiu na nossa conversa do grupo e na nossa cabeça durante muito tempo. É que muitas vezes a gente chega para o espírito e fala assim, para doutrinar, né? Quem não participa talvez não tenha essa noção, mas pode ter curiosidade. Quando você é intuído de que o espírito está transformado fisicamente, por causa do mal que ele tem praticado, você coloca um espelho na frente do espírito. Eu dou energia, a espiritualidade faz o resto. O espelho reflete a imagem. Só para citar, teve um caso, era um espírito muito atrasado, bastante braveza, assim. E aí, eu falei para ele, posso te mostrar como você está? Você está dizendo que isso é isso, que é aquilo e tal, só para você ver como é que está o teu estado. Ele falou, pode. Então eu vou te pôr um espelho aqui na frente. A hora que eu concentrei energia, comecei a rezar, ele gritou, macaco não! Eu falei, não, mas eu não chamei de macaco. Ele falou, não, mas você pôs uma figura de macaco. Eu falei, não pôs figura nenhuma, eu pôs um espelho. Se você se viu com a imagem de macaco, é porque você é um dos irmãozinhos que participam de uma linha de atuação aí, que se diz religiosa, que faz sacrifício de animais. Para vocês terem ideia. Não, você é mágico. Você fez Eu não fiz nada, eu não tenho essa capacidade. Eu só doei energia para que eles consigam te colocar o espelho e eles colocaram o espelho. Não tem nada de diferente. E aí, quando você faz, a gente falava uma tela para mostrar uma outra encarnação, para você mostrar que a pessoa morreu, mas ela vê a cena de novo, porque ela não conseguiu, ela foge da realidade. Eu sempre falei tela, né? Uma televisão, uma tela. Vou colocar uma tela aqui na frente. E nós estávamos com doutrinação, era um espírito jovem, daqueles bastante gíria, e que participava da Deep Web, que é essa internet do mal aí, né? Que é fora da lei e eles fazem um monte de coisa. E ele desencarnou desenvolvendo um produto para piorar ainda essa área aí da informática, da internet. E ele estava fazendo alguma coisa, o treco explodiu e ele perdeu a vida. Então ele veio, começou a conversar, falando do gíria, eu fui tentando conversar, porque eu não falo dessa forma, mas foi tentando e tal, e aí foi até que ele virou e falou assim, não, mas o que aconteceu? Porque está estranho, eu não podia estar aqui, eu não conheço você, eu não conheço o lugar, não sei o quê. Eu falei, então eu vou te mostrar. Eu vou pôr aqui na sua frente uma tela e vou te mostrar o que aconteceu. Então eu concentrei energia lá e fiz a prece. Cara, que é isso que você fez aqui, bicho? Eu sou da área e eu nunca vi esse negócio. Eu falei, o que foi? Você está tão assustado? Você colocou uma imagem 3D, parecia que era a cena verdadeira aqui na minha frente, como se eu estivesse me vendo lá e a coisa acontecendo aqui. Eu falei, o quê?
Eu falei, não é uma tela não, esse negócio que está falando que é tela, não é tela não, isso é uma projeção 3D aqui ó, na minha frente. Eu falei, companheiro, eu não enxergo, então para mim era tela. Ele falou, não, é muito mais moderno. Onde você conseguiu essa tecnologia que eu não conheço? Eu falei, bom, essa conversa, na hora que você sair, você conversa com os amigos aqui da equipe espiritual, que eles vão te dizer, porque eu não sei nem o que é isso que você está falando. E aí ele aceitou e ser ajudado e tal, e ser tratado, caminhado para poder ser auxiliado. Então, hoje eu não falo mais tela. Hoje eu falo, ó, eu vou te mostrar essa imagem e tal. Porque se for da projeção de 3D, eu não estou desatualizado, vai funcionar do mesmo jeito. Então, a gente tem muita oportunidade. Eu sempre cito o trabalho mediúnico, porque nem todos têm oportunidade. E eu sei que muitos têm curiosidade. E eu costumo dizer que é um dos lugares que a gente mais aprende doutrina. Eu leio, tenho me disposto a ler cada vez mais, tenho conseguido nos últimos anos, desde 2018, tenho conseguido melhorar a leitura, acho os meus espaços, os meus momentos para poder ler. A gente participa do trabalho mediúnico, a gente se prepara para as palestras, estuda para poder participar para as palestras, então você tem que ir se aprofundando. Mas o trabalho mediúnico ensina muito, porque ele me mostra o erro do nosso irmão e a gente propõe para ele o que ele precisa fazer para tentar melhorar aquilo que ele fez de errado. Então você aprende o erro e a fórmula de não errar ou de tentar corrigir depois. Então é necessário que cada um de nós se conscientize. Ah, mas eu estou muito velhinho, eu já estou com 95. Não tem essa idade, não tem esse problema. A gente tem que fazer o que a gente puder enquanto a gente puder. A única coisa que a gente tem é a hora que sai do corpo. Aí você vai falar, não tem mais um corpo lá, tem trabalho também, mas você já não tem os recursos do corpo. Então que a gente se conscientize disso. Busque apoiar. Essa integração é maravilhosa, eu dou os parabéns e pode passar para outra casa. Nós temos uma casa em Mirassol que está propondo de fazer evangelização em conjunto de das casas, porque várias casas não têm equipe de evangelizadores, nem crianças suficiente para fazer um trabalho desse na palestra, no sábado, no domingo. Então ele está com uma proposta que ele ontem me falou que vai me mandar, de fazer um trabalho conjunto. Não é de ninguém. Vai ser do lugar mais fácil de acesso e de todas as casas vão poder participar. Eu acho isso exatamente o atendimento daqui. Tirar os nossos meninos. Não é a minha casa e não é a minha que é a melhor e só a minha que deve ser amiga, destaque, nada disso. Né? Para a gente ter essa noção. A nossa casa, por exemplo, lá não tem como fazer. Se vai um rapazinho de 14, 15 anos, é muito nas palestras. Antigamente iam duas mais novos, hoje eles foram esses dias atrás, já estão com 14, 15, 16 anos, mas foram uma vez, depois eu não sei se foram mais. Então é difícil você ter essa possibilidade. E a gente não conseguia quem cuidasse, porque tem que ter o dom de trabalhar com a criança. Então que Jesus nos ilumine, nos ampare, que vocês possam ser nós todos sejamos abençoados, e que eu possa ter a oportunidade de voltar outras vezes para perturbar vocês. Obrigado. Você vai fazer Faço. Pai amado, Mestre, amigo e irmão maior Jesus, nossa amada Nossa Senhora, eminentíssima de todos nós, por caridade, por devoção, a todos os irmãos, amigos espirituais que dirigem na espiritualidade todas as atividades. Obrigado por mais essa oportunidade de estarmos juntos, de poder estudarmos um pouquinho, de poder refletir sobre o tema e as leituras. Rogamos de todo o coração que vocês, equipe espiritual maravilhosa que atua nessa casa, possam auxiliar os nossos irmãos, transmitindo todas as bênçãos
usufruídos que cada um de nós necessita e que tem méritos, né, para receber. Que nós possamos ser fortalecidos, preparados, que nos estimulemos cada vez mais na caminhada. Que as suas bênçãos se estendam também às nossas casas, aos nossos familiares e até aos nossos trabalhos, para que possamos ter melhores condições de produzir a nossa vida profissional. Abençoe-nos sempre, Pai, Mestre e amada Nossa Senhora, para que possamos auxiliar, quanto pudermos, todas as atividades de ajuda ao próximo, de esclarecimento